Breaking news update, everyone. Did Iran just shoot down an... Atualização de última hora, pessoal. Será que o Irã acabou de derrubar outra aeronave dos Estados Unidos? Bem, segundo relatos, um E-3G Sentry, da Força Aérea dos Estados Unidos, transmitiu o código de emergência 7700 e depois desapareceu dos radares sobre o Estreito de Hormuz, na noite de 20 de agosto. Eles custam 270 milhões de dólares, e a Força Aérea dos Estados Unidos só tem 16 deles em operação. O Irã já teria destruído um deles. Agora, a aeronave de alerta antecipado da Força Aérea dos Estados Unidos desviou sua rota perto do Estreito de Hormuz em 20 de agosto. Esta é uma reportagem da agência iraniana Wana News, dizendo que esse sistema E-3G Sentry de alerta antecipado e controle aerotransportado, o AWACS, declarou uma emergência em voo enquanto operava sobre a Península Arábica, perto do Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, segundo dados americanos de rastreamento de voos. Não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Não houve confirmação do governo iraniano de que, de fato, eles atingiram essa aeronave. E o CENTCOM dos Estados Unidos, é claro, tem ficado muito calado. Agora, o Conselho de Relações Exteriores, e eu queria trazer isso à tona porque reflete uma crise militar geral para o hegemon dos Estados Unidos. Este é o Conselho de Relações Exteriores da CIA. Eu chamo de Conselho de Relações Exteriores da CIA, onde esta análise especializada sobre a crise de munições dos Estados Unidos explica exatamente por que os Estados Unidos agora estão se concentrando em guerra econômica. Diz o seguinte: that the Pentagon's reliance on hard-to-produce high-tech weapons creates a vulnerability in a world in which quantity may overwhelm quality, which is hilarious. Pode sobrecarregar a qualidade, o que é hilário, porque os Estados Unidos não têm um único míssil hipersônico até hoje. Mas eu queria analisar os dados aqui. Certo, segundo o CFR, a escassez de munições é real, mas se limita a interceptadores defensivos de alta tecnologia e armas de ataque à distância. As Forças Armadas dos Estados Unidos mantêm grandes estoques do que se poderia chamar de armas convencionais comuns, como morteiros, projéteis de artilharia, bombas de queda livre e coisas do tipo. A guerra com Teherã não esgotou esses estoques. Mas, quando você olha para os interceptadores e as munições de ataque à distância, os números chamam a atenção. É claro que aqueles tão exaltados sistemas de defesa aérea Patriot foram disparados num ritmo de 1.500 durante a Guerra de 40 Dias. E agora os Estados Unidos têm 830 restantes. 40% dos interceptadores THAAD também foram esgotados, restando apenas 280 no arsenal dos Estados Unidos. Agora, um terço dos mísseis de cruzeiro Tomahawk, armas ofensivas, foi esgotado. Restam apenas 2.000 hoje. E é aí que a situação fica ainda mais delicada. Os estoques de ataque MS, assim como de mísseis de ataque de precisão, foram quase totalmente esgotados. E 25% dos drones MQ-9 Reaper foram abatidos ou perdidos. Acredito que o Irã tenha disparado, atingido e derrubado mais de 40 deles desde o início da guerra. Agora, quero mencionar o que o Center for a New American Security disse à NPA. Stacey Pettyjohn, pesquisadora de lá, que trabalhou no Departamento de Defesa durante o governo Joe Biden, tinha algo muito interessante a dizer sobre esses relatórios, que a administração dos Estados Unidos e Donald Trump disseram não ser confiáveis. Ela diz não, eles são confiáveis para tipos específicos de armas. Mas ela entra num detalhe que o CFR não observou. Você pode dizer, de forma geral, que as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda têm grandes estoques de armas guiadas com precisão. Mas elas tendem a ser de curto alcance, daquelas em que você precisa chegar perto do alvo para atacar e lançar uma bomba. Algo como a JDAM. Temos ouvido muito sobre isso. É uma bomba burra com um kit de cauda acoplado, que permite guiá-la por GPS e atingir alvos com precisão. Mas você precisa estar por perto. Os Estados Unidos têm muitas dessas. Tem muitas bombas planadoras, tem muitos mísseis e foguetes de curto alcance. Então esse é um detalhe fundamental, porque because the reason why the United States
A razão pela qual os Estados Unidos estão com medo, pela qual o Império dos Estados Unidos está com medo de continuar uma guerra de tiros com o Irã, é que isso pode, primeiro, esgotar completa e totalmente todas as suas munições de longo alcance em uma única guerra que até agora durou menos de 2 meses. Ou que já durou bem mais de 2 meses. Quero dizer, ela começou em 28 de fevereiro. Mas, considerando os 40 dias de combates e depois os vários confrontos que ocorreram desde abril, os Estados Unidos correm o risco de, em menos de um ano, esgotar cada uma de suas munições, reduzindo os estoques a quase zero. Esse é um grande problema, mas um problema ainda maior para os Estados Unidos. Um problema ainda maior é que a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos agora precisam se aproximar cada vez mais da costa iraniana, se não penetrar no espaço aéreo iraniano para atingir seus alvos. Isso significa que os próprios interceptadores e mísseis de defesa aérea do Irã podem atingir seus alvos e acertar caças americanos, F-18, F-35, e, claro, os alardeados navios de guerra dos Estados Unidos, que passaram por uma grande crise nas últimas semanas. O USS Lincoln teve de atracar. O USS George Washington está enfrentando problemas mecânicos internos, incluindo graves problemas de encanamento e alimentação. E, claro, agora, o Mar do Sul da China e a região Ásia-Pacífico não tem nenhum porta-aviões estacionado ali, apesar de essa ser a principal região de operações das Forças Armadas dos Estados Unidos, segundo a maioria dos oficiais militares. Portanto, esses são os números condenatórios. O Irã esgotou e, em grande parte, derrotou as Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso pode ser difícil de acreditar, mas J.D. Vance essencialmente confirmou isso. Ele falou à mídia tradicional ocidental e disse: "Estamos em uma nova fase da guerra, em que a ferramenta mais eficaz que temos é a pressão econômica que podemos aplicar sobre eles, ou seja, o Irã. E essa é uma dança delicada, porque aplicamos pressão econômica sobre eles, e eles vão aplicar pressão econômica sobre nós. Mas o que tem sido verdade nas últimas 2 semanas é que eles sentiram muito mais pressão do que nós. Vamos continuar com isso, porque achamos que essa é a melhor maneira." E aqui está essa reportagem. Então, mais uma vez, os Estados Unidos agora passaram para a guerra econômica porque não conseguem lutar militarmente contra o Irã no longo prazo. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não vão gastar ainda mais de suas munições de longo alcance no futuro, mas quer dizer que podemos esperar que qualquer um desses ataques em curso, ou possíveis ataques dos Estados Unidos, seja de curta duração e fortemente afetado pelo esgotamento das munições das Forças Armadas Americanas. E isso é algo que temos dito aqui, com todos os nossos convidados neste programa, desde que a guerra começou e passou a tomar forma, afetando os estoques militares dos Estados Unidos. Muitos analistas estiveram neste programa para explicar esse desenvolvimento ao longo desses vários meses, desde 28 de fevereiro. E agora, a grande mídia dos Estados Unidos, o establishment da defesa e o establishment militar, estão começando a perceber isso. Essa é Stacey Pettyjohn, do Centro para uma Nova Segurança Americana, ex-bolsista e ex-assessora de um comitê do Departamento de Defesa. Agora, ela está no Centro para uma Nova Segurança Americana, financiado tanto pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos quanto pelo Departamento de Defesa americano e pelo Conselho de Relações Exteriores, que é essencialmente um think tank de porta giratória da CIA e do establishment militar. E tem sido assim desde os tempos de Alan Dulles e dos irmãos Dulles, agentes da CIA tão lendários hoje na história das operações americanas de mudança de regime. Desde os anos 1950, isso funciona como um dos principais think tanks da elite imperial dos Estados Unidos. Então, meus amigos na audiência, isso é uma admissão enorme e condenatória que só está começando a ser feita depois de passarmos meses neste programa, expondo esse desenvolvimento. Agora, isso é muito interessante, porque dizem que a guerra econômica é o meio mais eficaz de derrotar o Irã neste momento. Mas não está claro que os Estados Unidos terão participação plena do mundo.
Na verdade, está bem claro que não terão. Porque Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, está dizendo que Pequim precisa aderir ao plano e apoiar a campanha de Washington para isolar economicamente o Irã. O que isso diz? Isso significa que a China não está no programa e nunca estará, porque já rejeitou as sanções mais duras já impostas por Washington contra o Irã. Segundo The Cradle, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse em 21 de agosto que sanções e pressão não vão resolver a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, depois que Washington ameaçou governos, incluindo Pequim, com consequências severas, caso não se unissem ao estrangulamento da economia iraniana. A China sempre acredita que ação militar, sanções e pressão não ajudam a resolver problema algum. Isso só aumenta as tensões na situação atual, disse Lin, acrescentando que Pequim se opõe a quaisquer sanções unilaterais ilegais, sem autorização das Nações Unidas, e que elas não atendem aos interesses de nenhuma das partes. Agora, Irã e China estão incrivelmente próximos. Incrivelmente próximos. Esses dois países não são apenas parceiros estratégicos, também são grandes parceiros comerciais, com a China comprando mais de 90% de todo o petróleo iraniano. Eles também são parceiros estratégicos, porque têm uma parceria estratégica abrangente, avaliada em mais de 200 bilhões de dólares americanos. Mas também acreditam estar envolvidos, há mais de 55 anos de suas relações, em um processo e diálogo civilizacional. E isso vem de Ma Lirong, do Instituto de Estudos Estratégicos da Rota da Seda, que afirma que essa relação tem grandes implicações tanto para a China quanto para o Irã. Projetos como a expansão ferroviária entre Teherã, Hamedan e Sanandaj, a modernização com eletrificação da ferrovia Teherã-Mashhad e outras iniciativas de cooperação ferroviária não só contribuíram para o desenvolvimento do transporte no Irã, como também fortaleceram a conectividade da moderna Rota da Seda, da iniciativa Cinturão e Rota. Trata-se da construção de uma nova Rota da Seda sobre a antiga rota, ligando a China à Europa. E agora, a rota ferroviária de carga Yiwu-Com, entre Europa e China, é outro exemplo disso. Desde o seu lançamento em 2016, a rota que liga Yiwu, na província de Zhejiang, no leste da China, a Com, no Irã, continua ampliando a cooperação. Em julho de 2024, a rota ferroviária de cargas China-Europa, de Kyrgyz a Yiwu, passou a operar nos dois sentidos inteiramente por ferrovia. Isso trouxe uma nova dimensão ao corredor que remete à antiga Rota da Seda. E claro, houve relatos de que Paquistão, Irã e China criaram grandes corredores, através do Paquistão, até o Irã. Isso permite que o Irã exporte e importe mercadorias, sem depender de contornar aquele já desgastado bloqueio naval dos Estados Unidos. Por mais ineficaz que ele seja, ainda dificulta os envios de petróleo para fora do Irã. Agora, o Irã está causando pânico com sua relação com a China e a Rússia. A Fox News informou que o Irã está recorrendo a uma tábua de salvação financeira e a armas russas, enquanto Trump intensifica a chamada guerra econômica esmagadora. Segundo fontes, o Irã está aprofundando seus laços financeiros e militares com Pequim e Moscou, criando uma linha de sobrevivência crucial, enquanto busca contornar as sanções dos Estados Unidos e resistir à renovada campanha de pressão máxima de Washington, afirmam analistas de segurança regional. À medida que os Estados Unidos continuam aumentando a pressão econômica sobre o Irã, na Operação Fúria Econômica, eles dizem que o país recorreu a blocos e alianças não ocidentais para se alinhar ainda mais à Rússia e à China, reposicionando-se como peça-chave em uma rede que desafia diretamente a influência americana. O alerta surge depois que Donald Trump anunciou que está conduzindo a operação econômica mais devastadora já realizada contra qualquer país. Isso será uma guerra econômica e um isolamento em escala sem precedentes. Então, é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. E é porque os Estados Unidos foram completamente derrotados e esgotados militarmente.
and depleted militarily. This was shown by Isso foi demonstrado por Abbas Araghchi, que respondeu perfeitamente a essa guerra econômica dos Estados Unidos ao citar a história. É isso que o Irã faz. É isso que o mundo multipolar faz. Algo que os Estados Unidos nunca fazem. Na verdade, Donald Trump e o governo dos Estados Unidos basicamente atribuem ao governo Biden quaisquer problemas que existam atualmente. E claro, não olham mais para trás do que isso. Segundo Abbas Araghchi, ele republicou uma postagem de Barack Obama, quando ele era presidente, em outubro de 2012. Na época, seu vice-presidente era Joe Biden. E foi isso que aconteceu. Foram impostas sanções ao Irã e Biden disse, abre aspas, estas são as sanções mais incapacitantes da história das sanções, ponto final. Então, há 14 anos, as sanções mais incapacitantes da história fracassaram. O Irã continua de pé. 8 anos atrás, a pressão máxima fracassou. 5 meses atrás, a rendição incondicional também fracassou. E agora hoje, a mais esmagadora operação econômica de todas, disse Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, está fadada ao fracasso. Já vimos esse filme antes. A mesma besteira, com valentões diferentes. Então os Estados Unidos estão numa grande crise, numa catástrofe, porque os Estados Unidos investiram quase todo o seu arsenal militar, tentando concluir o que foi, possivelmente, um dos objetivos mais importantes do império e da hegemonia dos Estados Unidos na história moderna: a destruição do Irã. Toda a guerra ao terror, toda a política militar dos Estados Unidos na Ásia Ocidental foi direcionada, em grande parte, para isso. Agora, é claro, havia outros alvos também, certo? Now, of course, it had other targets, right? Syria, Iraq, and we can go Síria. on Palestine. E poderíamos continuar falando da Palestina, do Líbano, do Hezbollah, da resistência no Líbano. Mas, na verdade, a maioria dos neoconservadores vê todos esses focos de tensão como uma forma de isolar, desmembrar e conter o Irã. Nada disso funcionou, mesmo quando houve reveses para o eixo da resistência. Por exemplo, como a queda do governo de Bashar al-Assad, na Síria, em 2024, ou o cessar-fogo que o Hezbollah aceitou, e que a resistência também aceitou, naquele mesmo ano. Na verdade, o que vimos foi um ressurgimento do eixo da resistência no Iêmen, agora atacando o território saudita, alvos em toda a área do Mar Vermelho, na região, no Iêmen, e matando mais de 150 forças sauditas durante a retomada dos combates com a Arábia Saudita. Também vimos, é claro, o Hezbollah voltar a entrar na luta durante a guerra contra o Irã e revidar contra Israel, levando o confronto a um impasse na fronteira sul do Líbano. Mas ainda mais importante, vimos o Irã enfrentar as forças armadas dos Estados Unidos, derrotá-las em todas as frentes, controlar o Estreito de Hormuz, que é uma das mais importantes vias navegáveis internacionais, agora redefinido, com razão, como águas territoriais do Irã e de Omã. E agora, o Irã está numa posição em que pode escolher partir para a ofensiva, se quiser. E é isso que está considerando. Segundo relatos, o Irã está considerando possíveis ataques ofensivos contra ativos econômicos dos Estados Unidos na região, em retaliação às sanções que agora não só foram retomadas, como também intensificadas. Os Estados Unidos rasgaram mais um chamado acordo. O governo Trump disse que tudo gira em torno de acordos. Donald Trump disse isso em 2 governos diferentes. Mas é claro, o Império dos Estados Unidos não faz acordos de verdade. E qualquer acordo com ele é, na realidade, um pacto com o diabo. Porque o Império dos Estados Unidos favorece e só busca a hegemonia. Ou seja, ele é dominante, e você não é, dependendo do país em questão. Mas essa busca por domínio, essa busca por hegemonia, agora levou ao oposto. China e Rússia estão muito claramente no comando. A Rússia consegue controlar a escalada do conflito na Ucrânia em direção aos seus próprios objetivos, e de uma forma que favorece sua estabilidade e sua força global, especialmente no campo militar. Apesar de dezenas de milhares de sanções contra ela, a economia russa está estável. A China não apenas construiu uma das redes de infraestrutura e comércio mais extensas da história,
talvez a mais extensa, com a iniciativa Cinturão e Rota. Junto com a Rússia, ela também é um dos pilares de um mundo multipolar, de integração regional e global. E a própria China alcançou avanços tecnológicos e econômicos em uma escala historicamente sem precedentes, a ponto de estar lançando inovações em tecnologia, em inteligência artificial e na área de infraestrutura, que não se veem em todo o Ocidente combinado, especialmente nos Estados Unidos. Então, enquanto a China desenvolve robótica e redes ferroviárias de alta velocidade e reduz a pobreza, a Rússia avança com sua gestão bem-sucedida de um conflito que só elevou seu prestígio internacional. Não menos importante, porque seu poderio militar foi demonstrado centenas de vezes. E o Irã agora demonstrando que é uma superpotência regional na Ásia Ocidental, além de ser o terceiro pilar de um mundo multipolar, com um arsenal militar que os Estados Unidos não conseguem derrotar e um nível de soberania que é respeitado, se não admirado, no mundo inteiro, especialmente no sul global. Bem, o Império dos Estados Unidos tem muitos problemas nas mãos. O que vem a seguir será exatamente o que estamos vendo: guerra econômica. Mas não se enganem. As munições esgotadas, o desgaste das Forças Armadas dos Estados Unidos, a crise na Marinha dos Estados Unidos, o fato de não estarmos recebendo boas informações de Washington sobre qual é a situação real das Forças Armadas, e o fato de também termos pessoas que talvez já tenham sido nossas amigas falando que a hegemonia dos Estados Unidos não foi derrotada, que não há nenhum declínio acontecendo, sem apresentar nenhuma evidência do contrário. Além de exemplos como a Venezuela, levar adiante a guerra contra o Irã e impor bloqueios. Tudo isso é onipresente no Império dos Estados Unidos, e nada disso significa necessariamente, entre aspas, sucesso. Em todos os indicadores, o tamanho da economia imperial dos Estados Unidos no mundo está encolhendo. Ela foi quase reduzida à metade desde o fim da Segunda Guerra Mundial e está apenas estagnada em termos de crescimento econômico. Há a crise do custo de vida e do padrão de vida. Há os 40 trilhões de dólares em dívida que os Estados Unidos têm e toda a dívida que 350 milhões de pessoas, quase todas, exceto os muito ricos, têm nos Estados Unidos. E não menos importante, estamos sobre uma economia manipulada, baseada em moeda fiduciária e em finanças globais comandadas por Wall Street. Tudo isso leva à crise, e tudo isso levará ao desastre final. E continuará levando a um papel econômico menor dos Estados Unidos no mundo e a um papel maior para o mundo multipolar. Isso não parece vitória. E então, com os militares agora esgotados, e tendo à disposição apenas ameaças e ataques mais curtos, tanto em volume quanto em duração, sabe, podemos estar diante de uma guerra nuclear, de uma catástrofe nuclear. Se continuarmos focados em saber se o Império dos Estados Unidos é poderoso ou não, e não enxergarmos as oportunidades de paz e autodeterminação que surgem com a integração regional e global, diante de um império norte-americano esgotado e acuado. No entanto, um império esgotado e em declínio é perigoso, e ele continuará em seu caminho de violência e guerra sem fim. E a pergunta continua: o que vamos fazer a respeito? O que vamos fazer diante desse regime de guerra sem fim? Parece que são os Estados Unidos e o Ocidente como um todo que precisam de uma verdadeira mudança de regime. Esses países precisam de uma mudança de governo que volte seu foco para as necessidades e os interesses da vasta maioria das pessoas e deixe de priorizar esses interesses especiais, esses interesses de lucro, esses monopólios, esses oligopólios, os oligarcas e os tenentes do capital que controlam as riquezas da vasta maioria dos recursos do mundo, acumulando e guardando tudo para si. É para aí que a mudança de regime precisa ser direcionada. E espero que possamos continuar a informar e libertar nossas mentes rumo ao fim dessa injustiça. Essa é a atualização de últimas notícias de hoje, pessoal. Até a próxima. Antes de sair, clique no botão de curtir
E vejo vocês amanhã? Não, amanhã, 22 de agosto, à 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, com Elijah Magnier, para mais uma reportagem. 1 p.m. Eastern Time with Elijah Magnier for another report.